Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é sexta-feira, 13 de 2013. Boa sorte e tenham um bom final de semana. Foi adiado, quinta-feira, o júri do Marcelo, aquele padrasto que é acusado, e vai a júri popular, por ter matado o enteado, um menino do menino Ítalo, de entre 3 e 5 anos. É um caso que a justiça considerou como um homicídio. E é por esse crime que ele seria julgado na quinta-feira. Acontece que o meu amigo pessoal, meu velho companheiro lá da Câmara de Vereadores, um advogado competente, o Laércio Henning, que está defendendo o Marcelo, o padrasto, ele apresentou um atestado dizendo que teria que fazer uma cirurgia no coração, colocar a ponte safena, porque teve um infarto no dia anterior. E como o Marcelo não quis trocar de advogado, o júri foi prorrogado para março do ano que vem. Esse é um caso interessante. Eu, não por ser amigo do Laércio, por ter conversado com o Laércio sobre isso, mas eu acho que o Marcelo é inocente e que realmente o que aconteceu foi um acidente, uma fatalidade. E um dos indícios para isso foi que a mãe do menino está grávida do Marcelo por relacionamento na cadeia. E mais, no Jornal La Notícia, ela escreveu um artigo onde aparece a foto dela inocentando o Marcelo. Mãe tem sentimentos. E ela, com certeza, saberia se o Marcelo realmente matou ou foi um acidente no caso do filho do menino Ítalo. Baseado nessas duas premissas, acho que o Marcelo não só é inocente, como o júri vai inocentá-lo, primeiro por falta de provas e depois porque as evidências devem conspirar a favor do Marcelo. Aconteceu hoje pela manhã, sexta-feira, a última reunião do colegiado do prefeito Udo Deller. A última reunião. Alguns secretários participaram pela última vez de uma reunião de secretariado. Essa foi a última reunião de 2013. Mas para alguns, reitero, foi a última reunião do colegiado. Quem são? Só o prefeito Udo Deller sabe. Não vazou, pelo menos da parte do prefeito, nenhuma informação a respeito. Se falou, e eu vou citar o autor, o radialista Osni Martins, que falou do Serginho Ferreira, da Fundação da Promotur, o Aldo Borges da Fundema e qual era o outro? Era o outro, me parece que o da Saúde. É ainda, repito, uma incógnita. Mas, com certeza, alguns nomes, esses estão garantidos. Esses estão garantidos. Eu escrevi até no Jornal Notícias do Dia, na minha coluna, recebendo informações e somando informações, de que o secretário da administração, o Miguel Bertolini, que foi indicado pelo PMDB, ele que trabalhava em Florianópolis, não conhece Joinville, e já foi indicado direto para a Secretaria de Administração. Ele teve atrito e ainda tem restrições de alguns colegas de secretariado, mas, segundo informações também que tive, ele está firme. Tanto é que está sobre os seus ombros 2 importantes projetos da prefeitura e que ele está trabalhando. Se ele fosse cair, certamente ele já teria sentido a geladeira e a fritura, aliás, e não estaria na condição que ele está.
De qualquer maneira, o Miguel Bertolini continua no cargo. Agora, eu só espero que o prefeito Udo tenha o bom senso de, no ano que vem, passando esse ano de economia, evitar que ele acumule 2 secretarias. Ele está acumulando a administração e a Secretaria do Planejamento. Outra iniciativa que eu espero do prefeito Udo é na Companhia Águas de Joinville. Não é possível que o presidente acumule, além da presidência, mais 2 secretarias, mais 2 diretorias, aliás. Economia, isso pode comprometer o trabalho. Por falar em Companhia de Águas, existe um servidor da Companhia de Águas chamado Pedro Alarcon, que está lá desde o início, que conhece a companhia como a palma da mão. É um conhecimento que a Companhia de Águas não pode abrir mão. Ele deveria estar numa diretoria. Só que, por receio do prefeito e da consultoria da Procuradoria da República, o Pedro Alarcon não é nomeado por suspeita de nepotismo, já que a sua mulher é presidente do Ipreville, que é um cargo de comissão, é um cargo de confiança também. Mas ele, como diretor da Companhia Águas de Joinville, que começou lá, que conhece, de reconhecida competência, se for nomeado por uma diretoria, ninguém vai suspeitar de nepotismo. Acho que é um erro da Procuradoria do município colocar essa dúvida no prefeito, e acho que o prefeito já deveria ter se decidido, porque ele sabe, só ele sabe que moralmente esse caso não seria de nepotismo. Depois do intervalo voltamos. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem. Eu fiquei triste hoje com a notícia que vai sair amanhã nos jornais, envolvendo um gerente da Fundema, o Fernando Tavares. Ele é um geólogo que foi preso hoje por tentativa de incendiar um restaurante da sua ex-namorada. É uma história bem complicada, bem complicada. Ele foi preso pela Polícia Militar, ele tentou esse incêndio, é acusado de tentar esse incêndio, saiu do local com o carro, uma vizinha viu, marcou, e a Polícia Militar foi avisada e ele foi detido, segundo informações da Polícia Militar, com suspeita de estar embriagado. Eu digo é uma pena, porque se trata de um dos maiores profissionais do corpo da Fundema, lá da Fundema. É um geólogo com reputação nacional até, e que tenho certeza que na Fundema ele estava realizando ou realizaria um bom trabalho. Mas, infelizmente, essas histórias pessoais acabaram interferindo e ele, o Aldo Borges já anunciou que ele vai ser destituído da gerência e certamente um processo administrativo ele vai receber lá na Fundação Municipal do Meio Ambiente. Ele, no tempo do Marco Chene, ele entrou em atrito, os dois entraram em atrito, e ele foi para a Defesa Civil, E agora, com o Aldo Borges, por se tratar, repito, de um grande profissional, ele acabou retornando à Fundema. E Itajaí, a população de Itajaí deve gastar mais no Natal do que Joinville. Pelo menos é o levantamento da FEComércio sobre uma pesquisa de intenção de compras de Natal. Joinville ficou em segundo lugar e Lages ficou em terceiro. Hoje o Natal, as pessoas já se programam, deixam de comprar pelo crediário alguns produtos para quando chegar o Natal, compram, dão uma entrada ou cartão de crédito, tem parcelas, e as compras de Natal
por motivos óbvios, sempre são elevadas. E uma curiosidade é que na média geral de Santa Catarina, segundo essa pesquisa da FEComércio, a intenção da maioria, 60%, mais de 60%, é comprar no chamado comércio de rua. E em segundo lugar, ficando os shopping centers. A Rua 15, a partir de hoje, passou a ter mão única da Rua Campos Sales até o centro da cidade. Acho que essa medida deveria ser estendida desde o começo da Rua 15. Do começo não, desde o início do viaduto até o centro, para melhorar a entrada na cidade. Porque, principalmente nos horários de pico, é muito difícil para o turista, para o visitante, entrar na cidade pela Rua 15. É um engarrafamento enorme, principalmente na esquina da Rua Marquês de Olinda. Mas já é um começo, tenho certeza de que quando a Rua Max Colim tiver o seu prolongamento, passando pela Campos Sales e encontrando a Rua 15, fazendo esse binário, a situação deve melhorar. Tem algumas medidas no trânsito que são simples, fáceis e melhorariam a vida do motorista. Por exemplo, eu moro no bairro Saguaçu. Ali na SIG, a rua Marcos Velmuth, se não me engano, na rua da SIG, a Beira-Rio. Temos aquele grande trevo ali antes de chegar na SIG. Vai para o Iririgu, segue reto. E dali para o outro lado, para chegar lá no Clube América, por exemplo, tem que fazer 2 voltas enormes. E poderiam, não sei por que tiraram aquele acesso, poderia voltar ali aquele acesso próximo do trevo para ligar essas 2 partes da cidade. Ali sobre o rio, naquela ponte, naquela entrada ali sobre o rio. Mas são coisas que são feitas até mesmo para dificultar. Nós vamos ficando por aqui, tenham todos uma boa noite. Sexta-feira 13, voltamos na segunda com o programa Os Colunistas. Até lá. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.